Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de troncos de pirâmides. Especificamente, a gente vai falar dos troncos de pirâmides que são resultados de um truncamento, quer dizer, um corte, tá? Utilizando um plano paralelo à base de uma pirâmide. Então, um tronco de uma pirâmide é um corte dela. Você passa um plano paralelo a base da pirâmide e olha para a parte de baixo. Essa parte de baixo aqui chama-se tronco de pirâmide. E a parte de cima é uma outra pirâmide. Mas observa só, essa pirâmide que aparece em cima, repara que ela é semelhante. É como se essa pirâmide de cima, essa pequenininha, fosse uma cópia da maior, só que uma miniatura, né? Por causa dessa semelhança, existem várias propriedades entre a pirâmide pequena e a pirâmide grande. O que a gente vai fazer é estudar essas propriedades, como que alguns elementos dessas pirâmides se relacionam, para a gente obter informações sobre o tronco dessa pirâmide. Então, em geral, o que acontece é o seguinte: a pirâmide pequena tem uma alturazinha, a pirâmide grande tem a alturazona, representados por Hzinho e Hzão aqui. Da mesma forma, a base da pirâmide do topo tem uma areazinha, Azinho. E a base da pirâmide grande tem uma área zona, o azão. Além disso, a pirâmide grande tem um volume, Vzão, grandão, né? E a pirâmide pequena tem um volume Vzinho. Como é que esses elementos se relacionam? Pessoal, o que você tem que ter em mente é a dimensão dos elementos que você está comparando. Por exemplo, a altura é um elemento linear, né? Você mede usando uma fita métrica, uma linha, né? Como ele é linear, ele tem dimensão 1, essa razão entre as alturas dá uma constante de proporção elevada à primeira. Se você estiver comparando áreas, que é um elemento de dimensão 2, você tem um metro quadrado, por exemplo, né, dimensão 2, coisas de figuras planas, né? A razão entre esses elementos vai dar essa mesma constante de proporção elevada ao quadrado, a dimensão dos elementos que você comparou. Analogamente, para os volumes, se você compara dois volumes, como eles são elementos de dimensão 3, você tem um volume em metros cúbicos, né? É uma figura tridimensional. Então você vai ter essa mesma constante de proporção elevada ao cubo. Então, dependendo dos elementos que você compara, você vai ajustar a potência que você vai utilizar na sua constante de proporção. Aí você deve estar se perguntando, como é que você usa isso, né? Porque até agora tem muitas letras aqui, né? Então a gente vai fazer um exemplo, olha só. Você imagina que se você pega uma pirâmide e corta ela na metade da altura, as partes que você obtém não têm o mesmo volume. Quer dizer, fica uma piramidezinha pequena para cima, mas um sólido grandão para baixo, um tronco grandão para baixo desse plano paralelo, né? Mas o que eu quero é achar o ponto na altura que eu corto a pirâmide e os sólidos obtidos têm exatamente o mesmo volume. Ou seja, o que você quer é que a pirâmide do topo tenha exatamente a metade do volume do todo, que é a pirâmide grande, né? Em termos algébricos, você quer o seguinte, ó. Você quer que o Vzinho seja igual à metade do Vzão. É isso que você quer fazer. Se você isolar a razão Vzinho sobre Vzão, olha só. Vzinho sobre Vzão dá exatamente meio. 1/2, né? Se você olha para a equação aqui de cima, olha só o que você tem. Olha a cópia aqui. Na verdade, esse meio é exatamente o K, a sua constante de proporção, ao cubo. Se você usar essa equação, k ao cubo ser igual a meio, você obtém que o k é raiz cúbica de meio. Mas olha só, onde é que o k aparece? O que você queria era calcular em que altura você tem que cortar. Então você precisa de uma relação entre as alturas das pirâmides. Então eu vou usar essa outra equação aqui, ó. O hzinho sobre hzão é o kzinho que eu acabei de descobrir, e aproximar esse cara usando uma calculadora. Eu já fiz no cantinho e falei, ó, hzinho sobre hzão é aproximadamente 0,793. O que significa isso? Significa que o Hzinho é aproximadamente 79,3% do Hzão. Então é nessa altura que você vai precisar cortar. Nossa figura, o corte, ficaria mais ou menos parecido com isso aqui. Repara que na ilustração eu usei uma pirâmide de uma base quadrangular, né? Mas funciona para qualquer pirâmide. Repara que não tem nenhuma menção à base da pirâmide, né? Poderia ser uma pirâmide hexagonal, uma pirâmide triangular, uma pirâmide pentagonal regular. Em todas elas, para você dividir o volume em duas partes, metade para o tronco, metade para a pirâmide do topo, você vai cortar a pirâmide em 79,3% da altura aproximadamente. Beleza? Então, com essa observação,
Como a pirâmide do topo tem o mesmo volume do tronco, a gente diz que eles são sólidos equivalentes, porque eles têm o mesmo volume, tá? Por isso que eu coloquei esse igual entre aspas aqui. Não é que essa figura é igual a essa, não é isso. É que os volumes são. É o mesmo número que representa o volume dos dois, tá? Isso é o que significa ser sólido equivalente. E, finalmente, isso encerra o nosso exemplo, né, pessoal? A gente acabou de usar essas relações para obter onde que a gente corta a altura para dividir o volume na metade. Não é exatamente na metade da altura, tá? É um pouco contraintuitivo, né? Até a figura é um pouco estranha, né? Você fala, não, com certeza esse cara aqui da direita é menor, mas não é, tome um pouco de cuidado. Bom, e usando essa comparação de elementos, a gente com um pouco de criatividade algébrica aí, a gente consegue obter uma fórmula explícita para o volume do tronco de pirâmide. Mais uma vez eu usei na ilustração um tronco quadrangular, né? Quer dizer que a base é um polígono de 4 lados, mas essa fórmula vale para todos os troncos de pirâmide, tá, pessoal? Em que essas duas bases são paralelas. Então você sabe que o volume do tronco é a mesma coisa que você pegar a pirâmide grande e retirar o volume da pirâmide pequena, né? Então vale essa equação aqui, ó. O volume do tronco é o Vzão, a pirâmide toda, menos o Vzinho. Então pega o Vzão, que é esse cara todo aqui, ó, deleta o Vzinho. Isso dá o seu tronco, né? E com um pouco de criatividade você consegue chegar nessa expressão. Que o volume do tronco é um terço da altura do tronco, tá? Eu deixei aqui na figura, é a altura do tronco, não é a altura da pirâmide toda. Com mais essa conta utilizando as áreas das bases do tronco, tá? Essa base menor aqui embaixo, essa base maior aqui em cima. Ops, o contrário, né? A base maior aqui embaixo, a base menor aqui em cima. E para essa semana eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Se você corta uma pirâmide a 3 metros da base, então a contar da base dela, você anda 3 metros e faz o corte. Pá. E aí você olha para essa seção. Essa seção que você obtém é um polígono, você não sabe qual é, mas você sabe que a área desse polígono é de 8 metros quadrados. A pergunta é, qual o volume da pirâmide toda se a base lá embaixo tem área igual a 18 metros quadrados? Eu quero saber o volume da pirâmide toda. E isso encerra a nossa aula de pirâmides. Falou, pessoal. Espero os exercícios, hein?